Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha recebido do pai e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve então uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar muita necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele então desejava encher o estômago com as vargens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me colocarei no caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E ele disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de lhe chamar de ser chamado de seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, coloquem calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-o, vamos fazer uma grande festa e comemorar, pois o meu filho que estava morto voltou à vida, o que estava perdido foi achado. E eles então começaram a festejar. Por mais que essa palavra, Keyson, ela nos traga diretamente a compreensão Orazil de salvação quando a lemos, nós precisamos entender que, aliás, hoje nós vamos entender que na verdade esse texto ele vai um pouco além de salvação. E eu quero trabalhar um outro assunto, que quando começa a se falar sobre ele, Wesley, algumas pessoas até torcem o nariz, porque acreditam que não é um assunto espiritual. Porém, esse assunto é muito mais espiritual do que eu e você podemos compreender. E se nós não levarmos a sério os princípios bíblicos sobre o que eu vou tratar com vocês, ele pode trazer desastres para a sua casa, pode destruir casamentos, relacionamentos de pais e filhos, doenças, e pessoas até podem cometer o suicídio, porque não souberam, literalmente a palavra é essa, administrar aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar com vocês hoje, baseado neste texto do filho pródigo, sobre vida financeira. E muita gente, quando se fala de finanças, e não se preocupe que eu não vou fazer nenhum envelope de oferta, não vou falar de prosperidade, da teologia da prosperidade, mas eu quero te levar a compreender que este assunto, finanças, ele é muito mais espiritual do que eu e você nos damos conta. E a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças, pelo menos 4.700 vezes. São mais de 8.000 promessas na Bíblia, e mais da metade das promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, pastor Eric, nós vamos ver que de alguma forma ela tem alguma ligação com finanças. Então o assunto finanças, sim, ele é fundamental, ele é importante. Talvez não como ele foi pregado muito tempo no Brasil, porque por muito tempo, infelizmente, se ensinou a teologia da prosperidade, onde você entregava tudo para você receber mais do que tudo, onde você dava para que você recebesse a multiplicação, e de fato tudo isso tem muitos princípios poderosos, mas infelizmente alguns charlatões, e eu chamo de charlatões mentirosos, enganadores, usavam esta teoria, que eu não vou nem chamar de teologia, para enganar a igreja de Cristo. E por conta, infelizmente, Ezequiel, dessas falhas, desses erros, pastor Anderson, na questão financeira, muitos evangélicos cristãos fecharam seus corações ali para finanças, rejeitaram este assunto e não permitiram mais que a Bíblia viesse lhes trazer instrução e direção sobre este ponto que é tão importante nas nossas vidas. E por que, Gil, falar sobre finanças hoje? Porque nós estamos no meio de um furacão, Luiz. Hoje nós vivemos uma crise não apenas biológica, mas também uma crise financeira. E se você não descobriu a crise ainda, compra um quilo de colchão mole, de bife de colchão mole, que você vai descobrir como que chegou a crise. É verdade ou não é? Se você não descobriu a crise, pensa em comprar um carro popular zero que custava 40 há 1 ano e meio atrás, e hoje você vai pagar 80.
Carro 1.0. Ontem me falaram que um Peugeot 208 está um modelo bonito. Não fui comprar não, alguém estava comentando. Está bonito o carro, R$90 mil. Falei, gente, que é isso? O Onix está quanto? 80? Pelo amor de Deus, o vendedor na concessionária deve ser filho do Satanás para vender um negócio desse. É claro que a gente sabe, né? Não vamos negar, eu estou ligado no mercado, o aço subiu demais. A demanda do aço para fora do Brasil aumentou, então as siderúrgicas hoje elas querem entregar o aço fora, é muito mais rentável porque vende em dólar, e é claro que o mercado brasileiro tem que acompanhar esse preço, e por conta disso, os preços aqui subiram. Também tem as especulações que nós sabemos que acontece, e todo o processo, né? Não vamos entrar aqui em discussões econômicas, mas o processo acaba ficando muito desconfortável. Agora, o grande problema que algumas pessoas não compreendem quando se fala, Sandro, sobre finanças, é que aquele Sidney que está passando por um problema financeiro, normalmente ele diz assim, eu preciso ganhar mais. Se eu ganhar mais, eu resolvo a minha vida financeira. Se eu ganhar mais, eu resolvo todos os meus problemas. E um dos pontos principais que nós precisamos entender, principalmente porque somos o povo da cruz, temos a revelação da palavra, e a Bíblia ela nos traz muitas instruções, Patrícia, sobre este assunto, é que o problema de muitos brasileiros não é ganhar mais, é gastar menos. Eu sou economista, cursei economia, sou administrador, sou consultor de empresas. Eu posso dizer para vocês assim, fazer uma lista que vai faltar dedo nas mãos e nos pés de tantas pessoas que eu já atendi, que buscaram uma direção, uma consultoria, um aconselhamento, um coaching de finanças, um mentoreamento sobre a sua vida financeira, e o grande problema deles não estava no que eles não achavam que precisavam ganhar, mas sim no que eles precisavam parar de gastar. Segundo as pesquisas atuais, 66% dos brasileiros, hoje, em 2021, estão endividados. Mais da metade da população brasileira está com o seu crédito restritivo, menos o povo que entrou na nova aliança hoje. Só que não. De cada 10 brasileiros, quase 7 estão enroscados. Como, pastor, pode ser quase 7? É que um já está quase com a corda no pescoço. 716 mil empresas fecharam de março de 2020 para cá. 720 mil empresas. Estima-se que são 7 milhões de pessoas no Brasil que tiveram alterações contratuais de renda nesse período. Gente que teve que reduzir salário, toda aquela coisa. São 14 milhões e 400 mil desempregados hoje. Um índice absurdo, tanto dos 66, esse índice nunca foi tão alto, quanto de desempregados. É claro que a gente vai olhar e falar, claro, esse é o problema da pandemia. 15% dos brasileiros dizem que se endividaram por conta da pandemia e durante a pandemia. Mas eu posso dizer para vocês que essa crise, na verdade, ela não é uma crise apenas por conta da pandemia. A pandemia foi a tempestade que descobriu a casa que já estava goteirando. Quem está me entendendo? Diga amém. A casa já estava cheia de goteira. Quando veio a tempestade, ela levou o telhado que já estava todo furado. Ela revelou onde estavam as debilidades. Agora eu poderia dar uma aula de economia aqui para vocês, até porque é uma das áreas que eu atuo. Como gerar uma gestão de negócios. Eu poderia trazer aqui uma planilha, ensinar vocês a fazerem, já até fiz em algum momento aqui nos nossos cursos, nas nossas escolas, uma escola de economia doméstica, gestão financeira, inteligência financeira. Eu poderia trazer algumas dicas e convidar aqui o Everson, que é muito mais experiente do que eu, algumas dicas de, levanta a mão aí Everson inclusive, algumas dicas de como você fazer investimentos de uma forma correta, o que é bom, o que não é, bolsa de valores, trade, toda aquela coisa. Mas posso dizer para vocês uma coisa? De nada vai adiantar eu te dar direções sobre como gerir, como investir, como fazer uma planilha doméstica, sem primeiro nós compreendermos que o assunto finanças, Pepe, ele está diretamente ligado aos princípios de vida que nós estamos respeitando ou não. Andréia Dauri, um dos grandes pontos que nós temos trabalhado como Nova Aliança há alguns anos, são os princípios da palavra. E quando se fala da vida de princípios, ele não é apenas para uma ou outra área, ele não é apenas para você desenvolver o ministério, ele não é apenas para você ter uma vida cristã, assim ou assado, não. Os princípios, eles são as bases, o alicerce. Lá em livro de Gênesis, a Bíblia diz, no princípio criou
por Deus. Quando fala de princípio aqui, está falando de início, da gênese, está falando da base, do alicerce. Tudo na minha e na sua vida, para ter sucesso, para ser pleno, tem que ser estabelecido em alicerces, tem que ser estabelecido em princípios. E a vida financeira, ela não é diferente. Então 66% das pessoas no Brasil hoje, Fabiano, elas estão com algum tipo de problema com o seu crédito, algum tipo de problema financeiro. 716 mil empresas fecharam suas portas e infelizmente eu tenho que dizer que é muito provável que muitas delas sejam de cristãos evangélicos. Que 15% das pessoas que têm problema financeiro dizem que se perderam financeiramente por conta da pandemia. Quase 15 milhões de desempregados no Brasil, inclusive, infelizmente, muitos deles professam a fé em Cristo. Sabe por que esses números ainda estão tão altos? Porque, infelizmente, princípios foram quebrados nessa área. Valores não foram respeitados. E quando nós quebramos princípios, infelizmente, nós arrebentamos com tudo. No livro de Mateus, no capítulo 18, verso 23, não precisa você abrir, Jesus ele fala de uma parábola, uma história, ele tentando Paulo ensinar aos seus discípulos. E ele diz que tinha um homem que tinha uma dívida muito grande. E o rei, que era o dono daquela dívida, um dia entendendo que não iria receber, mandou que prendessem aquele homem. Prenderam aquele homem, trouxeram a sua presença. E a Bíblia diz que aquele rei apontou para o homem e disse assim: pague o que você me deve. Ele falou: não tenho condições. Ele falou: então tirem a mulher dele, os filhos dele, e coloquem-os como escravo até que a dívida seja paga. O que essa parábola ela quer nos ensinar quando se fala de finanças? Que quando eu e você não respeitamos os princípios bíblicos para uma vida financeira estabelecida, estável, quando nós não somos inteligentes financeiramente, quando nós desrespeitamos os valores, os princípios nesta área, não somos apenas nós que sofremos as consequências, mas as nossas famílias também. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, quando se fala de vida financeira arrebentada, a Bíblia diz: aquele rei mandou prender. Eu pergunto para você, o ato de ser preso é uma coisa positiva ou negativa? É positivo ou negativo? É negativo. É confortável ou desconfortável? Extremamente desconfortável. Traz paz ou rouba a paz? Quando você tem dívida, sua paz é roubada. Só o ato de você ser procurado por alguém, já viu aquela coisa, quando toca o telefone 021, você não pensa que é o diabo te ligando? Você fala: ah, Satanás, você me achou. 011, não é? Ou sem identificador, você fala: é direto do inferno, nem telefone deve ter lá. E vem uma gravação de uma demoniete: você é o senhor João da Silva? Se sim, digite 1, se não, digite 2. É ruim ou não é? E aquilo te encontra todo dia, toda hora, em todo o lugar. 6 horas da manhã você está no melhor sono, toca o bendito. 9 horas da noite ele toca. É perigoso 3 horas da manhã eles começar a te ligar também. É ou não é? A gente diz assim: eu odeio essas ligações. Você odeia? Paga a conta. Resolve. Faz alguma coisa. Tirando as brincadeiras à parte, Mário, dívida é uma coisa que nos rouba a paz. Uma pessoa que tem dívidas, uma pessoa que ela tem dificuldades com finanças, seja que ela fez ou porque ela emprestou o nome, a Bíblia diz que aquele que se faz de fiador, ele também quebrou princípios. É isso mesmo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 18, diz assim: o homem falto de entendimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Educadamente, o homem burro. É verdade ou não é? O homem falto de entendimento compromete-se ficando de fiador na presença do seu amigo. Troque a palavra amigo por filho, por cunhado, por vó, por pai, por mãe. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, eu só estou trazendo aqui para a linguagem correta. Diz assim: o homem burro é aquele que empresta seu nome. Emprestou? Vai ter que pagar a fatura. Ai, pastor, eu fiquei sem graça. Meu irmão, joga tudo no princípio bíblico. Fala: se eu te emprestar meu nome, eu quebro um princípio. Olha que coisa linda. Nunca mais ninguém vai te pedir emprestado o nome. É verdade ou não é? Isso é pecado. É 2 vezes se você emprestar o nome. Um porque você é tolo, e o outro porque você vai ter que pagar a conta dos outros ou ser cobrado.
Mas voltamos lá para o livro de Mateus. A Bíblia diz que este homem, ele foi preso. Quando você é preso, além de você perder a sua paz, você fica cativo. Uma pessoa, Paulo, endividada, ela fica cativa, ela fica escravizada por aquela situação. É uma escravidão, por quê? Porque você vai depender de banco, você vai depender de agiota, você vai depender de financeira. Entenda uma coisa, qualquer uma dessas modalidades que te emprestaram dinheiro, eles não fizeram isso porque eram bons, até porque essa palavra emprestar dinheiro só acontece no Brasil. Uma financeira, um banco, ele não te empresta dinheiro, ele te vende dinheiro, é verdade ou não é? Porque se eu emprestar uma coisa, pastor, eu vou emprestar meu celular para o pastor Anderson, ele faz uma ligação, quando ele me devolve, eu cobro dele? Bom, vamos ver aqui quantos minutos, pastor, uma ligação, vai dar uns 99 centavos, eu cobro dele? Então eu emprestei. Agora, se você pega algo de alguém e quando você vai devolver, você tem que pagar um ágio, isso é empréstimo? Não, isso é venda. E o dinheiro no Brasil é caro. Você se torna escravo daquilo. E tem um problema. Quando você fica endividado, e não aquela dívida que você fez um financiamento e você está programado para pagar, mas aquela dívida que você não consegue pagar. Sabia que isso é maldição na sua vida? É. Uma pessoa endividada, ela tem sintomas de maldição. Abra a tua Bíblia comigo em Deuteronômio 28. Vai lá comigo, por gentileza. Eu estou falando muito rápido? Deuteronômio 28, 15. Antes de você ler, acha lá e fica comigo. Deuteronômio 28, 15. 28, 1 e 2 vai falar da obediência que gera a bênção. Deuteronômio 28, 15 fala da desobediência que gera, pastora Keila, a maldição. Então, quando nós entramos aqui no verso 15, ele vai falar das maldições advindas da desobediência. Olha aqui, Emílio, o que o texto fala. Será, porém, que se não deres ouvidos ao Senhor teu Deus, e não tiveres cuidado em cumprir todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, e elas te alcançarão. Continuando, diz assim, pastor Alexandre: o estrangeiro que está no meio de ti, ele se elevará muito sobre ti, e tu mais descerás. Agora olha a outra maldição. Então ele te emprestará, e tu, porém, não emprestarás a ele. Na versão ali, eu estou dando o texto certo aqui ou não? Está certo aí? E acha para mim aí, Reginaldo, quando ele fala do empréstimo, na NVI, quero ver a versão NVI. Ele diz assim, eu acho que é uma anterior. Ele diz assim, aquele que ouve as palavras do Senhor e não aqueles que não obedecem, ele diz assim, este vai emprestar de muita gente, não vai ter para emprestar para os outros. Então, se você é uma pessoa que está endividada, tomando dinheiro emprestado dos outros, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que isso aqui é consequência de desobediência. Se você vive em função de pegar dinheiro emprestado dos outros constantemente, isso aqui já revela que tem princípio quebrado na sua vida. Não é Deus te castigando, é as consequências dos seus erros te alcançando. Irmão, dá um amém, um glória a Deus, pelo menos para eu ficar um pouco mais confortável. Já estou quase me arrependendo de entregar a palavra de Deus hoje. Me ajuda aí, pastor Anderson, nem só você vai aqui, me ajuda aí. A crise que nós estamos enfrentando hoje, ela não é apenas, como eu falei, um problema de pandemia. É um problema de responsabilidade, de inteligência, de sabedoria e de princípios financeiros. Voltando ainda para o livro de Mateus, no capítulo 18, verso 23, nós vemos que esse homem, quando ele foi preso, ele perdeu a sua paz, ele fica cativo, e aquele rei diz o que para ele? Não tem para pagar? Deixa sua mulher e seus filhos. Pessoas endividadas, Luiz, infelizmente elas não trazem apenas consequências, elas não trazem apenas dor e desconforto para si, elas trazem também para dentro da sua casa. Uma pessoa endividada faz sua esposa passar vergonha, faz seus filhos serem humilhados, faz sua família ser despejada de uma casa, faz sua família ser envergonhada por um carro que foi buscado. Uma pessoa endividada, ela acaba tendo que viver através de mentira e atrás de mentira, e isso vai fazendo com que ele quebre todos os princípios e ainda assuma a paternidade do diabo na sua vida, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira.
Olha quantas coisas uma dívida, uma questão financeira não planejada faz na vida de uma pessoa. E eu pergunto para vocês, esse é um assunto altamente espiritual, sim ou não? Sim. Familiares sofrem por falta de inteligência ou por falta de princípio nas finanças. E quantos de nós, ao invés de andarmos para frente, estamos andando de ré, perdendo a paz, aprisionados com a família envergonhada, porque nós não nos posicionamos contra estes princípios. Pastor, tá, gostei, interessante o assunto, mas o que tem a ver este assunto com o filho pródigo? O filho pródigo é um cara que ele me mostra nessa pequena passagem que eu li com vocês, alguns versos, pelo menos 3 princípios quebrados na vida financeira e uma consequência desastrosa, Amarildo, sobre este ponto. Eu poderia aqui ficar a noite inteira falando com vocês sobre princípios bíblicos para finanças, mas eu vou trabalhar só os 3 desse texto aqui. A história é bem conhecida, não preciso ficar falando com vocês sobre ela. O texto também é autoexplicativo. Ele diz assim, Gabi: então um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem um dia chegou para o pai e diz: eu quero a minha herança. Dá o que me der de direito, que eu quero a minha herança. Nos dias de hoje isso ainda é real, muito mais, Ivan, na cultura judaica. Um filho hoje, se ele pedir herança do pai, o que juridicamente a lei brasileira vai definir? Que ele vai receber ela em uso fruto. Tem advogado aqui para me ajudar? Temos tá lá atrás o meu querido, tá lá o Tiagão, tá lá. Tô certo? Tô errado. Se eu errar aqui, você me ajuda, por favor. Meu assessor jurídico, usufruto. Na cultura judaica, um filho pedir herança para o pai era alta desonra, ainda o caçula, porque quando o pai morria, quem tinha o direito, Edson, de receber a maior parte da herança, porque tinha a obrigação de cuidar da velhice da mãe e dos negócios do pai, era o filho mais velho. Então aquele jovem, quando ele pede a herança para o seu pai, ele desonra o seu pai. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 2, diz assim: honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Solange, onde existe desonra de pai e mãe, ali existe coisa ruim, coisa errada, dá ruim. A Bíblia diz: para que tudo te vá bem. Se nós fizermos então o caminho inverso esse texto, quando desonra-se pai e mãe, tudo vai mal. Você já parou para pensar que talvez a sua vida financeira é um desastre? Você vive patinando, porque em algum momento da sua história você desonrou seus pais e não consertou isso? Não arrumou isso? Pastor, o que seria desonra? Um dos pontos, Marilza, que nós pensamos de desonra, é que desonra é apenas o ato de você agredir fisicamente seu pai e sua mãe. Claro que isso também é. E na cultura judaica, agredir o pai fisicamente era punido de morte por apedrejamento. Moisés, quando ele declara nos mandamentos, são 613 mandamentos, uma das direções da lei judaica dizia: e aquele que desonrar o seu pai e agredir fisicamente a sua mãe, este será morto por apedrejamento. E toda a congregação disse: amém. Assim seja. Porém não é apenas a desonra por agressão que vai fazer você patinar. Tem gente que às vezes não entende por que a vida dele, Lula, está enrolada, está esquisita, está ruim. Avalia como que começou a sua história matrimonial. Quando você casou, seus pais abençoaram o seu casamento? Sua mãe falava: larga dessa peste, desse homem que não presta, e você insistia? Seu pai falava: isso não vai dar ruim, não é para você. Seus pais foram no seu casamento, abençoaram o seu casamento, se alegraram no dia do seu casamento, ou você nem casamento fez e fugiu? Tudo isso é honra ou desonra. Um pai que falou para você: não casa, e você casou mesmo assim, insistiu, desonrou. Uma mãe que falou: não casa, você passou por cima da autoridade e nem convidou ela para o casamento, desonrou. Fugiu para casar, desonrou. E às vezes a pessoa fala assim: eu não sei por que as coisas travam na minha vida.
Eu já aconselhei gente que estava com a vida toda enrolada e você procurava os princípios quebrados dentro do casamento, Vanessa, não encontra, dentro da vida a pessoa não encontrava, e não encontrava e não encontrava, e um dia eu perguntei para o casal, falei, vem cá, como é que foi a história do casamento de vocês? E aí como eles começaram a contar como é que foi a história do casamento, eu entendi todo o fracasso, toda a vergonha, toda a humilhação que eles passaram financeiramente, porque o princípio foi quebrado lá atrás. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Pastor, mas a gente não casou, mas hoje a gente se dá bem, mas você voltou lá para arrumar? A Bíblia diz que quando o filho pródigo caiu a ficha que ele tinha feito, o que ele fez? Voltou para a casa do pai. Diga comigo, caminho de volta. Tem que fazer. Pastor, mas ela sabe, o maior erro, Wesley, mas ela sabe que eu me arrependi, sabe? Você falou? Você pediu perdão? Você teve um ato de honra para com eles? E aquele filho que bateu no pai, espancou a mãe, roubou, pegou dinheiro dos pais para usar droga, você voltou lá atrás para honrar, mentiu, construiu uma vida baseada em mentira e até hoje os pais não sabem, tem que voltar lá. Você vê que esse assunto é muito mais espiritual do que a gente imagina, sim ou não? Filha que namorou escondido, perdeu a honra dentro da casa do pai, na cama dos pais. Quando eu falo isso, vocês entendem, né? Entendem? Isso é desonra. Isso é desonra. E quando que a gente vai arrumar isso? Enquanto nós não arrumarmos essa desonra, ela vai continuar te procurando e te encontrando, procurando e te encontrando, procurando e te encontrando. Tem que arrumar. Porque a Bíblia diz, tudo te vai mal. Pastor, é castigo? Não é castigo. Não é castigo. É princípio quebrado. Mas quando Jesus morreu, Ele levou sobre si todos os meus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou todos os seus pecados. Hoje, se você morreu, Jesus voltar para você, você vai ser salvo. Dá uma glória a Deus por isso. Você não perde a sua salvação por causa disso, mas você também não vive a plenitude aqui nessa terra, enquanto não arrumar isso. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele desonrou o pai, pegou a herança depois de alguns dias e ele sumiu, agarrou o mundo, até que ele encontrou fome, miséria, perdeu tudo. Quem desonra pai e mãe vai perder tudo. Mentira, meu Deus, se entrar com mentira aqui, Elisa, aí nós vamos longe. Quanta mentira você já contou para os seus pais? Quantas mentiras você já contou para sua mãe? Isso é desonra. Quantas coisas você construiu um alicerce de mentira e nunca voltou lá atrás para arrumar? Aí a pessoa não sabe o que é interessante, pastor Eric? Tem gente que o cara vai até constrói, ele vai construindo, o cara constrói, chega no lugar, desaba, cai tudo de novo. Aí ele vai, Paulo, constrói, o cara às vezes é batalhador, Davi, o cara vai, mas de novo, cai. Quantas vezes você já se levantou e caiu na sua vida? E a tua pergunta é, por quê? É a crise, é a pandemia, é o Collor, é o Sarney, é o não sei quem, eu não sei quem. Não, é o teu princípio quebrado. Pastor, e como que eu faço para arrumar? Arruma. Eu não contei para vocês esses dias que depois de 30 anos Deus me lembrou que eu roubei um dinheiro do meu pai para comprar uma calça jeans? Não contei isso para vocês aqui? Contei. Roubei um cheque, falsifiquei a assinatura. Estava tão nervoso que tinha roubado o cheque, comprei a calça menor do que eu, nunca usei a calça. E fiquei com esse pecado nas costas um tempão. Agora, novembro do ano passado, eu falei, Jesus, os princípios estão todos arrumados. Deus falou, tá não. Falei, tá de dinheiro. Ele falou, não tá não. Falei, tá. Ele falou, e a calça que você roubou do seu pai? Falei, graças a Deus ele já morreu, não precisa nem devolver. Ele falou, sua mãe está viva, o dinheiro era dos dois. Chamei a velhinha, falei, mãe, tem que te dar. Falou, não quero esse dinheiro. Está na benção, vocês não precisavam de roupa mesmo, teu pai era ruim. Eu falei, não, eu tenho que arrumar. Está aqui o dinheiro, eu vou devolver. Isso chama-se honra. Honra. Minha mãe serve na minha casa muitas coisas, ajuda a gente. Minha mãe sogra e abençoa a gente demais. Mas minha mãe dá um suporte muito legal lá em casa para a gente poder continuar fazendo o ministério, desenvolvendo. 2 semanas atrás o Espírito Santo falou para mim, você vai honrar sua mãe. E a gente é arrogante, né? Eu falei, mais? Falou, mais, e todos os meses você vai dar uma oferta para ela mensal de tanto. Ela não te ajuda? Honra ela. Isso é a gente entender.
Você nunca perde quando honra seus pais, você só ganha. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Pastor, casei sem a bênção. Chama seus pais. Faz um almoço na casa, na tua, não na deles. Tem o cara que fala, vou fazer um almoço para você, mãe. Estou a fim de comer um porquinho a pururuca. A coitada levanta às 6 horas da manhã para fazer o porco. Ela paga o porco, ela faz o porco e lava a louça. Isso não é honra, isso é desonra. É verdade ou não é? Vou honrar você. Vem aqui em casa. Faz aquele café, aquele jantar, aquele almoço. E diz, olha, eu desonrei você. Eu fiz isso daqui. Foi desse jeito. Eu menti. Sabe aquele dinheiro que sumiu? Fui eu que peguei. Sabe aquela situação? Fui eu que fiz. Eu quero aqui pedir perdão. Quero honrar vocês. Dar um presente. Você quer que eu restitua financeiramente o dinheiro daquele negócio? Você falar, quero, dá o dinheiro. Eu acho que você tem obrigação, mesmo que ele diga que não quer, devolve. Parcela, faz alguma coisa. Porque esse princípio aqui, ele é poderoso para te abençoar e é poderoso para te destruir. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Segundo princípio que esse jovem ele quebra. A Bíblia diz que depois que ele recebeu a sua herança, ele pegou o seu dinheiro, aquilo que ele cabia, e sumiu, caiu no mundo. E ele foi viver a sua vida, Brasil. Ele foi curtir, Gesiel, a sua vida. Então a Bíblia diz que depois que ele estava longe, depois que ele estava, sem a direção, sem a mentoria, sem a auditoria da sua família, a Bíblia diz que ele gastou tudo irresponsavelmente. O que é, Ana Paula, gastar irresponsavelmente? Gastar irresponsavelmente é não ter gestão e planejamento para o seu dinheiro. E posso dizer para vocês, boa parte dos 60% e 66% dos brasileiros que estão endividados é porque não sabem administrar suas finanças e gastam irresponsavelmente. Gastar irresponsavelmente é você comprar sabendo que não tem dinheiro para pagar. Gastar irresponsavelmente, você comprar e querer colocar na conta de Deus. Eu vou comprar, mas eu sei que Deus vai me abençoar para eu arrumar o dinheiro. Isso é ser irresponsável. É você gastar não tendo condições para bancar aquela dívida. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 14, verso 28. Lucas 14, 28. Se você puder, eu gostaria até que você abrisse comigo. Isso aqui é princípio bíblico para a sua vida financeira. Quem está na bênção aí com a palavra, diga amém. Ufa, estava até com medo. Diz assim, quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. E Lucas está escrevendo. Ele diz assim, irmão Ananias, eu estava com saudade do senhor, viu, irmão Ananias? De máscara agora a gente quase não vê o povo, né? Te amo, meu irmão. Lucas 14, 28 diz assim, qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de concluir a sua obra. Ele diz assim, qual de vocês, que antes de construir uma torre, não para e faz conta? Deixa eu te perguntar, olha para mim, deixa eu te perguntar, quando você vai fazer uma dívida, você faz conta? Não me responda. Quando você vai comprar qualquer coisa, passar seu cartão, você tem um planejamento doméstico do que você está gastando? Se a renda do seu marido, você liga para ele e fala, bem, vou comprar mais um sapato, porque não é um sapato, é mais um. Eu pego no pé das mulheres com o sapato, né? É Jesus falando, né, pastor Anderson? Posso? Temos condições? Quando você vai trocar a roda do seu carro, você faz a conta? Quando você vai fazer aquele passeio, comer aquela pizza, você coloca no papel? Gente, é assustador. Eu tenho um curso meu de finanças que eu trabalho, eu acredito que a gente vai conseguir fazer, só que eu não quero fazer em um dia que nem eu fiz esses tempos não. Eu quero fazer 4 segundas-feiras. Eu quero falar sobre isso, eu vou trazer uma pesquisa brasileira de quanto o brasileiro gasta com iFood, com comida de delivery. É assustador. Quanto que o brasileiro gasta comendo fora, é absurdo. E quando você vai fazer uma pesquisa, sabe o que você descobre? É que infelizmente 47% dos pedidos em delivery, desculpa se alguém trabalha com delivery aqui, por favor, não quero acabar com o seu negócio.
Já acabei, inclusive, né? Mas foi sem querer. Cadê a Edneia? Está aí? A Edneia, Eduardo? Cadê? Ai, Jesus, estou acabando com a irmã da hamburgueria aqui. O hambúrguer dela é barato e bom. Só o dela que é abençoado, o resto você pensa. É ruim falar essas coisas, né? Mas 40 e poucos % dos que usam delivery são pessoas de classe D e E. É gente que já está endividado. Infelizmente. Ah, pastor, quer dizer que classe A não está endividado? Classe A gasta o que não pode. O que pode e o que não pode, mas ele ainda está no giro. Quem vê o furo maior é quem está na renda mais baixa. Por quê? E não vem com essa conversa fiada para mim, ai pastor, comer fora é mais barato. No Brasil não é. No Brasil é absurdo. Depende de onde você vai comer, o negócio é assustador. Se for na hamburgueria da Edneia, no do chefe, não. Aí vale a pena, pede lá, continua, não acaba com o negócio da irmã, não. O pastor compartilha de um lado e arrebenta do outro, né? Mas é sério, gente. Gente que não faz um planejamento. Sabe qual que é o nosso maior erro, Elisângela? A gente diz assim, eu mereço. Você só merece se você tiver dinheiro na conta. Se você não tiver na conta, você não merece. Nem a graça de Deus vai te visitar nisso. É imerecido. Você não merece, você não tem. Não adianta entrar no pulo. Olha o que eu falei para vocês de Deuteronômio 28:15. Emprestará de muita gente, não dará emprestado. Isso é uma maldição de quem está quebrando o princípio. Se você vive usando dinheiro, você é do tipo que recebe salário no dia 5, e no dia 5 o teu salário só serve para cobrir o supercheque que você usou, e você já entra no rotativo de novo, está tudo errado na tua vida. Se você é daquele que vive pagando o mínimo do cartão, você está lascado. Não só com o banco, mas com tudo. Você já está trilhando o caminho do fracasso, da miséria, você só não sabe. Esse negócio de vou vender um carro para pagar uma dívida, vender uma casa para pagar uma dívida, pedir a conta para pagar uma dívida, isso é a maior insanidade que existe. Você não vende as coisas para pagar a dívida, você trabalha para comprar mais coisas. É diferente. Mas nós não entendemos. E por que nos endividamos? Porque nós não colocamos Lucas 14:28 em prática. Qual de vocês que vai construir algo, primeiro não faz a conta, não planeja? Dinheiro não leva desaforo para casa. A matemática, ela não é de sonhos, de devaneios. Ela é exata. 2 mais 2, pronto, acabou. Se você quebrar esse princípio, lá na frente você vai ter consequências. Tem um livro muito legal que eu indico vocês para lerem, do Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Alguém já leu? Pai Rico e Pai Pobre é top. E não é muito barato não. Hoje está uns R$76 na livraria, ele é pauladinha. Mas assim, ele vai te dar muita direção. O Robert Kiyosaki, ele fala algumas direções legais sobre finanças. Eu vou dizer rapidinho 2 aqui. Ele diz a primeira coisa, a primeira direção que ele fala sobre finanças, é exatamente o que eu estou comentando com vocês. Ele diz assim, gaste menos do que você ganha. E para isso, creio, só tem um jeito, planejamento. O que arrebenta a gente não são os gastos altos, são os pequenos. Aluguel de casa, parcela do carro, comida, gasolina, isso aqui você segura. O que arrebenta você é o cafezinho, é a pizza, é o hambúrguer, é não sei o que, é o remédio, é a farmácia, o que você não estava planejado. Aí você fica com o teu salário justinho dentro das tuas contas. Por quê? Porque você já gastou o que não podia. Aí quando você tem uma emergência, te arrebenta de vez. Aí você corre para o banco, corre para o cartão de crédito, empresta da financeira, pega no agiota, pronto, se arrebentou. E o negócio só vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Uma hora você vai se arrebentar. O Robert fala, coloque no papel quanto você ganha. A renda familiar é 4.000, então você tem que gastar no mínimo, no máximo, R$3.200, R$3.500. A renda 4 tem que ser menos. Até porque a Bíblia diz que Deus vai multiplicar o que você tem na mão. Se hoje Deus fosse multiplicar 100 vezes o que você tem na mão, o que você tem na mão lá no banco é positivo ou é negativo? Não responda. Melhor não. Se Deus for multiplicado, eu falo assim, Edson, eis que te digo vaso, tudo que tiver na conta 100 vezes mais. É bênção ou é maldição? Do Edson é bênção. É o negócio do marketing digital, é bênção. E na sua? Se Deus falar assim, o número que tiver na sua conta, eu multiplico. Se for no menos 100 vezes 2 contos, você está lascado. Deus faz a tua obra. Cuidado com a oração.
multiplica o que eu tenho. É melhor deixar do jeito que está. Por que a gente se endivida? Porque a gente não leva esse princípio a sério. Gastou irresponsavelmente, sem planejamento, sem cuidado, sem avaliação, sem saber, eu posso fazer isso daqui, posso comprar isso daqui. Qual que é o grande problema? Eu brinco com o pessoal aqui, né? Falei, acho que semana passada isso, inclusive. Qual que é o nosso problema? Nós estamos, né, muitas vezes passando por problemas. A pandemia, ela gera muito isso, Kelly. Os nossos problemas emocionais, infelizmente, essa geração nossa, que é a geração Y aí que a gente vê, é uma geração que ela é altamente instável emocionalmente. Então ela está procurando o quê? Ela está procurando alguma coisa que venha suprir as suas deficiências emocionais. Então a endorfina, que traz alegria, prazer, lhe falta. E aí, para ele poder suprir isso, tem 3 coisas: ou você vai fazer muito exercício físico, ou você vai comer, ou você vai comprar. Esses dias até brinquei, acho que foi semana passada. Qual que é o nosso problema, né? Que a gente compra e gasta, a gente fica gordo e pobre. É verdade ou não é? A gente não vai para academia, estou nervoso, estou estressado, estou precisando de prazer, vou puxar ferro. Até isso você pode, mas o cara não fica sarado, ele vai comer. E dá-lhe iFood. E dá-lhe gastar. E ele vai, infelizmente, se endividando cada vez mais. Então, muitas das questões, Akimone, que eu encontro hoje num aconselhamento, o problema, Vanessa, não está em uma pessoa que precisa de uma direção financeira, uma pessoa que precisa de um controle emocional. Controla a sua alma. Alguém tem que puxar o freio de mão desse homem. Alguém tem que puxar o freio de mão dessa mulher. Tem que sentar de uma forma madura, não é brigar, discutir, chutar as coisas. Até porque se você chutar e quebrar, vai ter que comprar outro, vai gastar mais ainda. Pregamos semana passada. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração. Senta e conversa. Ela está consumindo demais. Por que ela está consumindo demais? Ele está consumindo demais. Por quê? Tem algum vazio aí na alma que precisa ser suprido? Talvez você precisa dar mais carinho para essa mulher. Talvez você precisa dar mais atenção para esse homem. Talvez essa pessoa precise entender o processo da paternidade de Deus. Senão vai continuar descontrolado. Segunda lição que o Robert Kiyosaki ele fala, ele diz que além de nós aprendermos a gastar menos do que ganhamos, nós precisamos avaliar necessidades e desejos. Você tem que fazer as contas de tudo que você vai gastar. E é legal você começar a fazer isso lá no bloco de notas do teu celular, numa agenda. O que eu vou comprar hoje é uma necessidade ou é um desejo? Por exemplo, sair do culto agora. Hoje eu vou acabar com as pizzarias, meu irmão. Vai todo mundo comer em casa. Sair do culto agora. Ai, que vontade de comer uma pizza. Isso é uma necessidade ou é um desejo? Como que eu vou descobrir que é um desejo? Porque eu tenho soborô do almoço em casa. É verdade ou não é? Então é um desejo. Se eu chegar em casa agora e fizer um sanduíche, quanto vai custar esse sanduíche? Você sabe que eu tenho a conta até da fatia do presunto e do queijo, né? Mas é só por uma questão de direção. Não é que eu fique fazendo conta em casa, tá? Uma direção para você saber o que você joga fora. Quanto custa você fazer? Pastor Júlio? Nunca mais vou fazer essa conta, viu? Ah, Jesus. Não vou mais fazer essa. Fiquei até vermelho agora, né? Isso é pelo café, né? É pelo café. Tô vendo, é o café. Mas é ruim o café dele mesmo, viu? Só para deixar que eu venci essa. O que é necessidade e o que é desejo? Por exemplo, o desejo é você sair comer fora, comer no delivery, comer uma coisa requintada. Se você tem dinheiro sobrando, show de bola. Levar a esposa a comer uma comida chinesa, maneiro, de vez em quando. O problema é quando o cara faz isso toda semana. É todo dia. Esse dia o Joel estava dando risada de mim, né? Levei os meninos no shopping e os 3, meu irmão, pensa nos caras que é uma draga. Os caras comem com força. Eu falei, galera, o negócio é o seguinte, o hambúrguer é de R$11,80, tá? Sem fritas. Pai, a gente quer fritas. Eu falei, beleza, eu compro a fritas, uma grande para todo mundo, com uma condição. Não vamos beber refrigerante. Vamos beber o quê? Eu falei, água. Passamos na Americanas, 1,5 litro de água. Resolvi o problema. Pastor, que isso? Só didático, só para ensinar.
irmão, Satanás está solto naquela praça de alimentação, 9 pila uma lata de Coca-Cola, diga que não é do capeta. É 3, não é um só. Faz as contas aí. Eu não é. Você fez as contas agora, né, Roberto? Você riu para não chorar comigo. Mas é uma questão de planejamento, gente. Uma questão de avaliação. Eu sei que parece que às vezes eu sou meio duro demais. Eu sou tão ruim assim, amor? Ela nem levantou os olhos. Deveria não ter feito a pergunta. Ela balançou a cabeça assim, deveria ter ficado quietinho, né, meu irmão? Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais perfeita comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Vamos voltar para o desejo aqui. O que é necessidade? A necessidade é você matar a sua fome. Tem que fazer o peso. Pastor, mas eu tenho dinheiro sobrando. Entenda uma coisa, rico não fica rico gastando como rico. É verdade ou não é? Rico não fica rico gastando como rico. Rico, ele tem uma vida confortável, mas não de esbanjar. Quem esbanja é quem teve dinheiro muito fácil ou é emergente. Nós precisamos entender isso. Esse é um ponto fundamental que nós precisamos avaliar. O que é necessidade? Ter um carro é uma necessidade? Coloca o custo do seu carro no papel. Quantas vezes por semana você usa o carro? Para onde você vai com o carro? Quanto custa a parcela do carro, a depreciação do carro, o IPVA do carro? Quanto custa a manutenção do carro? Pastor, eu pego o ônibus da empresa na porta de casa e volto para a porta de casa. Pastor, eu só uso o carro para ir para a igreja. É mais barato vir de Uber? Sinceramente, é verdade ou não é? Se você for fazer a avaliação, não, eu uso o meu carro para o trabalho. Então, é uma necessidade. Eu tenho que fazer essas contas. Outro ponto que o Robert fala sobre ativo e passivo. O que é ativo? É aquilo que eu tenho um custo, mas ele me traz um retorno. O que é passivo? Aquilo que eu tenho um custo, mas eu não tenho retorno nenhum. O cara tem uma casa na praia que ele usa 30 dias no mês e fica pagando IPTU o ano inteiro. É ativo ou é passivo? Se colocar o custo que ele teve com IPTU, com um jardineiro, com não sei o que, será que às vezes não cobre os 20 dias, 30 dias dele de férias e não sobra dinheiro? A gente tem que fazer essa avaliação. É desejo ou necessidade? Tudo isso é uma questão de gestão. Porque a Bíblia diz que aquele jovem, infelizmente, ele gastou irresponsavelmente. E por gastar irresponsavelmente, o texto bíblico diz que quando veio a fome, ele passou necessidade. E para a gente poder encerrar, o terceiro princípio que esse jovem quebrou, a Bíblia diz que ele também gastou dissolutamente. Qual é a definição da palavra dissoluta, Elza? Diz assim, definição do dicionário em português: dissolutamente é um modo libertino ou devasso, onde há libertinagem ou devassidão. Então ele gastou o dinheiro dele com coisa que não prestava. Esse é o ponto. Por que tem muita gente que está passando por hoje perrengue financeiro? Porque aquilo que veio como bênção na vida dele, ele infelizmente torrou em maldição. O dinheiro vem na bênção e ele torra o dinheiro em internet com porcaria, acessando pornografia, um monte de desgraça. Ele recebe o dinheiro dele de uma porta que Deus abriu e ele torra no motel com amante, vai para o prostíbulo, torra com cocaína, com crack. Isso é gastar dissolutamente. Festa, bagunça, alcoolismo, isso é gastar dissolutamente. Eu vou dizer para vocês, não tem dinheiro no mundo que venha suprir um princípio quebrado nesta área. Não tem como. Já falei para vocês, tenho dito isso aqui, igreja, pô, você vai para a sua esposa curtir uma noite, não vai em motel. Pega um hotel. Por quê? Porque o motel ele foi construído para a imoralidade. Falei semana passada aqui para vocês, acho que foi semana passada que eu falei, ou quarta-feira, né? Falei quarta-feira. Eu conheço pessoas que trabalham em redes de motéis, e o cara falou, meu chefe, toda vez que ele vai construir um motel, ele leva um pai de santo para consagrar para as pombagiras. O que está sendo gerado lá? E é um dinheiro que está sendo colocado lá. Tem gente com a vida financeira arrebentada, por quê? Porque cometeu aborto, pagou um aborto, ou fez o próprio, matou, pagou para matar uma criança, esse dinheiro foi colocado num negócio de morte. Não tem como, isso é gastar dissolutamente. E esse dinheiro, meu irmão, entenda, ele foi colocado num altar de demônios, e os demônios têm autoridade sobre a vida financeira dessa pessoa. Ah, pastor, você está sendo muito espiritual, me desculpe se você não acredita.
Eu não quero te obrigar a acreditar, eu estou te ensinando um princípio bíblico. Este é o princípio. E para a gente poder encerrar, o texto diz o quê? A Bíblia diz, verso 14: e depois de ter gasto tudo, de uma forma irresponsável e dissoluta, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Adrianão, uma coisa nós precisamos entender. Tem situações financeiras, Karina, que nós começamos a enfrentar, crises de princípios que nós quebramos lá atrás, que não é de uma vez, ela vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Aí a pessoa se converte e diz, não, agora eu vou devolver dízimo, vou dar oferta, mas ele ainda tem muito princípio quebrado lá atrás que ele tem que arrumar. E ele não entende por que as coisas, Valdir, não estão acontecendo. Por quê? Porque o princípio continua quebrado, continua errado. Aí o cara roubou, é outro princípio que não está aqui dentro do filho pródigo, mas o cara roubou, vai pagar esse princípio. A Bíblia diz que aquele que roubar, ele terá que pagar, devolver 4 vezes mais. Tem gente que o cara rouba e o cara está pagando as 4 vezes, não entendeu ainda por que a vida dele está arrebentada. Fez negócio enganoso, fez negócio sem integridade, com injustiça. Essas contas vão chegar. Não tem como. Esse princípio precisa ser respeitado. Verso 15 continua dizendo, por isso ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. Sabe o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos aqui, Vanessa? Que por conta desses princípios quebrados, ele chegou no ápice da miséria. Porque cuidar de porcos na cultura judaica era vergonhoso, humilhante, uma quebra de lei. Tocar um animal, um porco, era literalmente um sacrilégio. Pois foi exatamente para aquele lugar que ele foi, lugar de maior humilhação para uma pessoa, por conta dos princípios que foram quebrados. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, ele desejava encher o estômago, ele tinha fome, e ele queria comer a comida do porco. Quem já viu lavagem de porco aqui? É bonito? É desejável? Você consegue imaginar o nível que o cara estava? De fome. Ele queria comer a comida dos porcos, irmão Ananias, e a Bíblia diz que não lhe davam para comer. E para eu poder encerrar, eu fecho aqui, senão eu fico falando. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que quando ele chegou no ápice da sua miséria, da sua perda, do seu fracasso, caiu a ficha. E ele falou, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso voltar lá onde eu errei. Lá onde tudo começou a dar errado, quando eu tomei as decisões erradas. Então ele pegou a sua trouxinha, colocou nas costas, e a Bíblia diz que ele voltou para a casa do seu pai. Pastor, eu quero arrumar a minha vida financeira, ela está uma bagunça. Volta para o lugar onde tudo começou a dar errado. Coloque-se de pé, por gentileza.